Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Antes de começar, sempre bom lembrar da nossa parceria com a OCB do Espírito Santo, que conecta histórias através das cooperativas. E aqui a gente também gosta de histórias, né? E hoje eu trouxe uma convidada muito especial, hein? Ela já foi minha aluna, e vocês sabem o carinho que eu tenho quando eu trago aluno aqui, né? Mas ela tem muita história para contar. Então, eu não vou ficar aqui me delongando, mas é uma advogada brilhante e que hoje é presidente da subseção da OAB de São Mateus. Seja muito bem-vinda, Lívia Barcelos. Obrigada, Carla. É um prazer todo meu. Agradeço por esse convite, né? Tão maravilhoso e honroso. E eu sempre assistia o canal, né? As pessoas participavam, mandavam o link, eu falava assim, eu quero estar ali. Então, tá aqui. O convite veio e só agradecimento mesmo. E aqui é só um bate-papo mesmo. A gente então contar histórias, segredos, os segredos aqui a gente desvenda. 17 anos de advocacia, então é o que mais tem. Olha lá, tá vendo? Tem muita história. Agora nós vamos começar com a sua história lá com o seu avô. Primeiro eu quero saber como é que seu avô, que plantava cacau, te incentivou a fazer direito. Como é que foi isso? Direito surgiu como na sua vida? Então, minha família não tem juristas, né? Não tem advogados, pelo menos assim, próximos, né? A mim. E sempre minha família era envolvida com essa parte, né? De fazenda, das perobas, né? Em Linhares, fazenda, né? Uma família bem com essa cultura, economia rural. E foram para a cidade, os filhos, alguns foram estudando. Minha mãe veio para cá, para a UFES, nos anos 70, fazer artes plásticas na UFES. Se formou, fez o período de arquitetura, mas parou, enfim. Ficou um tempo morando na capital e foi para Linhares. Então, e não tem, assim, próximo, né? A gente pouco tempo que eu descobri, né? Uns parentes distantes formados em Direito. E minha família era muito envolvida com política. E política, né, antigamente tinha aquelas retaliações, né? Retaliações. E eu olhava aquilo, eu achava muito injusto, né? Minha mãe era aquela que ia fazer protesto em favor dos professores. Aí eu falava assim, não, gente, isso é muito injusto. E teve um fato que aconteceu na minha família, do meu avô, ele tinha uma alma muito boa, né? Um coração muito bom. E ele era fiador de muita gente. A pessoa, eu quero fazer isso, cara. Perdeu 2 fazendas, né? Aquela coisa toda. Eu falei, vô, mas você não procurou a justiça, não procurou meios? Tipo assim, ele perdeu porque ele foi vendendo pra honrar, né? Que ele era um homem de palavra, era aquela coisa. E então eu falava, vô, e eu via que as pessoas da minha família tinham muito desconhecimento da lei. Mas eu não sabia, eu tinha direito. Eu falei, gente, mas procurasse um advogado. Eu acho que esse senso né, essa coisa que eu via, né, que a minha família perdeu algumas coisas, alguns direitos, não só patrimônio, assim, mas algumas áreas, assim, na profissão, né, por falta de conhecimento. Eu falei, não, alguém tem que proteger essa família. A defensora. Aí eu lembro que eu sempre falava que eu queria fazer direito. Eu não tinha a mínima noção. A gente via aquela coisa em filmes de Hollywood, né? Que o advogado chegava, né? Eu lembro quando eu fui fazer minha primeira audiência, eu falei, cadê o glamour? Aquelas 12 pessoas lá que tem nos Estados Unidos, né? Mas eu lembro que uma prima minha veio fazer direito na FDV, ela concluiu, mas ela não quis ser advogada, não fez prova da ordem, foi fazer letras em inglês e hoje ela é mestre em literatura. Então, assim, ela ia ser a primeira, né? Primeira. Aí ela recuou. E 1 ano e meio depois eu me formei dela, né? Passei logo na primeira prova da ordem que eu tentei. E estamos aí, 17 anos. Não, e sua aventura já começou lá na faculdade, né? Porque você não foi fazer faculdade aqui no estado, você ainda foi fazer fora. Passou primeiro fora, terminou aqui. Como é que foi isso? Porque eu era aquela filha super protegida pela família toda. E eu falava assim, eu lembro que eu fui sair, tipo, pra casa de coleguinha, sair à noite,
já quase com 17 anos. E várias vezes eu saí em Linhares, meus amigos irem... matinê, boliche, essas coisas assim. E eu ia com a minha mãe. Eu era a única que levava a mãe. Eu queria liberdade. Eu lembro que eu só tentei UFES no Espírito Santo. Aí eu reprovei por causa de 4 pontos na primeira fase. E eu tentei 3 faculdades em Campos Goytacazes. Aí eu passei lá em Campos, em todas que eu tentei. Aí, o que eu fiz? Eu tinha uma madrinha que morava em Macaé, eu falei, vamos pra Macaé. 17 anos, eu queria sair do estado. Eu queria liberdade. E eu lembro que as pessoas falavam assim, que eu era muito mimada, que ela era super protegida pela mãe, as pessoas falavam, daqui um mês ela volta. Aí foi um mês sofrido, mas eu não voltei. E fiquei em Macaé, e depois eu fui morar em Campos, estudar e morar na rua da faculdade, a Faculdade de Direito de Campos. Aí depois, 3 anos e meio lá, aí eu falei assim, não, vou voltar pra minha cidade. Cansei. Aí eu falei, cansei daqui, vou voltar pra minha cidade. Faltando 1 ano e meio, que eu fui pra Fanorte, que hoje é Faceli, né? A antiga Fanorte. Aí fui lá, foi onde eu te conheci meus amigos da faculdade, que eu fui muito bem acolhida. Tanto que foi engraçado, que o pessoal falava, carioca. Mas tinha a galera que estudou comigo no Afrânio e falava, ela tá dizendo que ela é carioca? Ela não é carioca, ela estudou comigo aqui em Linhares. Aí eu lembro de Tiago Machado falar assim, mas você é da minha igreja, sua mãe de lá, você não é do Rio. Eu falei, mas eu não tô falando que eu sou do Rio. Eu vim de lá, eu vim de Campos, Goytacazes, mas eu não... eu sou capixaba e tal, né? E lá eu fui muito bem acolhida pelos professores. Eu lembro que eu tive que fazer, eu não me lembro. Você era coordenador, eu tive que fazer 6 matérias em um semestre. Fui fazendo vários em todo semestre para encaixar. Para encaixar todo aquele currículo. Para me formar com aquela turma. Oh, meu Deus. Era 2 semestres e um tive que fazer. Por aí. Verdade, eu luta. E também você comentou aí que sua mãe fazia protestos e tal, essa história aí de injustiças com a sua mãe também te levou a querer, de fato, fazer... Sim, porque eu acho que quando mexe com mãe, né? E ela, porque assim, ela era concursada, mas às vezes tinha os projetos, né? Que saía de sala de aula e fazia os projetos na parte educacional, com a comunidade. Aí, nos protestos, ela perdia esses projetos, colocava ela de volta na sala de aula. Aí ela ficava muito chateada, muito, muito, muito. E aquilo, você vê sua mãe triste, né, chateada, criava uma revolta, né? Aí eu falava assim, não, mãe, mas vê se você não tem direito, vê alguma coisa. Então, vendo essas pequenas coisas, né, que aconteciam dentro da minha família, eu falava, mãe, mas procura um advogado, procura direito, né, saber o que você tem. E, às vezes, na passividade, né, da minha família, se perdia algum direito. Então, eu ficava revoltada. E na faculdade, experiências de estágio, o que você... Então, o primeiro estágio que eu fiz foi na Fazenda Nacional, em Campos. Fazenda Nacional, mas era aquela coisa muito repetitiva, era aquelas execuções fiscais. Eu tava cansada. Aí, quando eu fui pra Fanorte, eu fiquei núcleo de prática jurídica. Aí falaram, fórum e tal. Eu falei, não, mas desde a época da faculdade eu sabia que eu queria ser advogada. Eu lembro que eu tive um papo que eu queria concurso para defensora pública. O único concurso assim, que eu mais almejei. E depois o outro que eu cobicei foi para procurador do trabalho. Né? Mas eu nunca estudei para procurador. Aí eu lembro que na faculdade, o André Pádua, a gente ficava tarde na faculdade, ele que dava umas aulas, eu tinha que fazer adaptação, né? Transferência. E o André tinha essa coisa que ele ia advogar. Ele especializava meu sócio hoje. Ele se especializava em processo civil, ele estudava muito processo civil, e eu direito do trabalho. Tanto que monografia, TCC, né? Trabalho de conclusão de curso. Prova da ordem eu fiz na área trabalhista e ali fiquei. E o André falava isso, tem que focar em alguma coisa. E eu lembro que eu fiz núcleo de prática jurídica, fiquei. Estagiei no escritório de Rodrigo Paneto um pouco antes. E bem nessas questões, assim, eu falei, não vou para fórum, não vou para promotoria, porque eu quero advogar, então eu tenho que ter a prática,
nessas questões da advocacia. E o núcleo era bom, que tinha várias, era trabalhista, era família, eu ia nas audiências, eu lembro que era Marco Antônio Redins e José Maria. José Maria, isso mesmo. E eu ia para lá para aprender realmente a advogar. Tanto que quando eu saí da faculdade, eu já sabia peticionar na área trabalhista e fazer cálculos. Né? Eu já tinha... Mas eu cometi algumas gafes, que era carga de processo. Eu não sabia que podia pegar um processo. Como assim carga? Eu posso pegar um processo? Eu saí assim, meu Deus, não posso perder isso, né? Que essa prática eu não tive, né? Mas eu falei assim, gente, realmente, no escritório de Rodrigo tinha uns processos, mas eu achava na minha mente, eu acho que era cópia, né? Mas, enfim. Aí o único estágio que eu tive numa instituição foi na Fazenda Nacional. Tá. Mas eu vi que era uma coisa muito repetitiva, muito... E eu não gosto desse tipo de rotina, coisa que é muito... Aí eu falei, vou pegar um núcleo mesmo de prática, tá aqui. E como é que você abriu seu primeiro escritório? Tá, antes de abrir o primeiro escritório, eu me formei. E eu falei assim, meu Deus, que eu faço? E agora, né? Aí eu lembro que eu tava comemorando meu aniversário e tal, no boliche que tinha lá em Linhares. Aí tava o Rodrigo Paneto. E eu tinha estagiado, mas saí do escritório dele. Aí ele me chamou para trabalhar no escritório dele e fui. Fiquei um tempo lá. Você voltou para lá, então. Isso, aí eu voltei, ele me chamou. Aí fiquei lá mais de ano. Aí eu saí, porque eu falei, vou estudar para concurso, aquela coisa, né? Você chegou então a estudar para concurso, você quis. Aí eu estudei, eu falei assim, não, isso não é vida para mim. E nessa época eu estava estudando para concurso, José Eduardo Miranda me chamou para dar aula em Aracruz, na faculdade lá, junto com o André. Aí eu fui ter experiência, né? Para dar aula, docência. Aí depois, Daniele Zanetti Majewski me chamou para montar um escritório em Linhares. Eu morava em São Mateus e dava aula em Aracruz. Tinha saído de Linhares e fui para São Mateus. Minha mãe aposentou, a gente tinha casa lá. Aí tá. Aí eu voltei para montar o escritório com a Daniela. Nós ficamos mais ou menos 1 ano e meio como sócias. Aí eu falei, Dani, sabe, eu vou ver o que eu vou fazer da minha vida. Voltei para São Mateus. Fiquei 1 ano parada estudando também para concurso. Eu tive essas crises, assim. Aí voltei para estudar para concurso, até que um dia eu falei assim, isso não é para mim, né? Eu não tinha aquela disciplina, aquela coisa, aquele foco. Falei, isso não é para mim, vou montar um escritório. Aí eu montei praticamente o primeiro escritório de advocacia em Guriri. Em Guriri? Em Guriri. Montei em Guriri. Eu lembro que era uma portinha mesmo, era um escritório pequenininho. Aí era um escritório do lado, tinha um restaurante. Que as mesas ele botava na frente da minha calçada. Aí às vezes ele falava, Lívia, eu não sabia que você estava aí ainda, que eles abriam mais ou menos umas 18 horas, eles começavam. Não sabia que você... Quando eu ia abrir a porta, tinha uma mesa e uma pessoa comendo, aí eu tinha que esperar a pessoa comer pra sair. E do outro lado era um tatuador, né? Então, eu não me... E era uma rua um pouco deserta, aí durante o dia o tatuador tava ali, né? Eu me sentia segura, e à noite era o pessoal do restaurante. Era muito pequenininho mesmo o espaço, né? Aí comecei lá, aí depois tive condições de ir para um escritório melhor. Aí a demanda começou a crescer, a maioria dos meus clientes em São Mateus. Aí eu fui para São Mateus no escritório que eu tô até hoje lá. E seus primeiros clientes ali na ruazinha deserta vinham do tatuador e do restaurante ou não? Então, o que acontece? Como eu não tinha cliente, o que eu fazia? Qual foi meu plano, assim, na época? Eu não era conhecida, né? Só que minha mãe morou um tempo lá. A gente morou muitos anos em São Mateus, quando era criança e pré-adolescente. Então, minha mãe tinha uns conhecidos lá. E eu lembro que, assim, eu não tinha nada que fazer, eu ia para uns comércios que ficavam abertos, papelaria, mercadinho, aí eu ficava rodando, padaria, aí eu ficava me apresentando, deixando meu cartão, pode deixar meu cartão aqui, e fazendo amizade ali, todo dia era essa rotina. E eu lembro que tinha um escritório de contabilidade em Guriri. Aí eu fui lá, me apresentei, aí eu falei, tem algum advogado que presta assessoria para vocês? Eles, tem um amigo, mas ele demora em responder e tal. Aí eu falei, olha, tô aqui à disposição, entendeu? Que vocês...
Aí eu lembro que esse escritório de contabilidade arranjou meu primeiro cliente. Aí eu tive êxito e nisso veio o segundo, veio o terceiro. Que e esse legal. Terceiro é tão engraçado que ele é meu cliente até hoje. É mesmo? Até hoje. Ele falou assim, Lívia, eu sou seu cliente desde 2008. E eu não sabia. Eu falei, meu Deus, mais de 10 anos, assim. É meu cliente até hoje. Que legal. E eu lembro que, como eu mexia com a área trabalhista... Não, eu falava assim, né? Que eu era especialista em direito do trabalho. Não tinha nem pós, não tinha nem cliente trabalhista. Mas eu me apresentava especialista. Isso até foi dica de André Pado. Nossa, tem que ser alguma coisa. Pegava de tudo, mas olha, eu sou especialista. E eu lembro que eu ia nos sindicatos lá, me apresentava. Eu falei assim, vim pegar a convenção aqui, né? Aí eles, tal, você é advogada aqui há muito tempo. Eu falava, vocês têm alguma assessoria aqui? Não, geral... Era em Linhares, os advogados. Aí eu falei, vocês têm facilidade em falar com esses advogados? Muito pouco, às vezes eles estão ocupados. Eu falei, olha, sabe, sem interesse nenhum. Vou deixar meu cartão aqui. Qualquer dúvida, qualquer problema, vocês me ligam. Aí eles ligavam para tirar as dúvidas, né? E dali foi surgindo cliente também. E dali eu fui trabalhar dentro desses sindicatos. Fui trabalhar dentro dos sindicatos. Então agora, vamos lá. Quero histórias que você passou com esses clientes. A área trabalhista sempre tem muita história. Sempre tem. Vários. A audiência que a gente chega, falou um negócio para você no escritório, fala outro pro juiz, brigas dentro de audiência, conta aí. Olha, esses dias eu até... Não, teve. Gente, trabalhista tem muita... Todos os apertos que eu passei foram na área trabalhista. Do cliente ficar muito nervoso, mas muito nervoso mesmo, o juiz achar que tá mentindo. E bater na mesa, olha, se você estiver mentindo, você vai ser preso, e não sei o quê, você não fala a verdade. E o cliente começar a gaguejar e começar a passar mal, e eu ter que interferir. Era um juiz que foi em Linhares, foi em São Mateus e foi em outras cidades. Não vou falar não, senão a pessoa vai descobrir quem é, mas ele não tá mais em São Mateus. E eu lembro que eu fui interceder e tal, e eu vi depois que eu já tinha alguns embates em Linhares. Aí quando eu fui para São Mateus, encontrei com ele lá. Não. E eu lembro que até George Freitas, que esse juiz forçava um acordo, né? Ele puxava muito pro lado da empresa. Aí ele ia pra cima do reclamante. E o George falou assim, Lívia, se você tem razão, se você tem direito, você bate o pé, porque aí depois ele vira contra a empresa, ele tenta forçar a empresa. E eu seguia isso à risca. E ele fazia esse terror com a testemunha. Eu fui interferir, eu falei, excelência, a testemunha é uma pessoa humilde, tá nervosa e tal, nunca ficou nessa situação, agora que isso piorou, né? Teve isso. Teve um caso que isso é muito comum na área trabalhista. A pessoa fica 6 meses recebendo seguro-desemprego, 6 meses, aí pede pro patrão não assinar. Aí chega lá pra gente e fala assim, olha, ele assinou depois de 6 meses minha carteira. Aí eu pegar, pedir aquele período de 6 meses pra trás, né? Aí quando chegar em audiência, o advogado, olha, doutora, se eu fosse você, desistia desse pedido de 6 meses para trás, que foi o período que recebia seguro-desemprego. Aí eu chegava pro cliente e falei, meu querido, o juiz vai oficiar a Polícia Federal. Você vai ter que devolver, por que você não me falou? E eu lembro que isso foi um grande aprendizado, porque quando a pessoa chega lá e fala, ficou 4 meses sem assinar minha carteira, depois assinou. Aí você recebia seguro-desemprego nesse período? Recebi. Eu falei, pois se a gente pedir... Você tá querendo... Esse período aí, você vai ter que devolver e ainda responde por processo criminal. A investigação criminal e tal. Então, assim, essa coisa mesmo de falar uma coisa e ser outra. Teve um caso de uma mulher que ela entrou com um processo contra o cara e era amante do cara. Depois a gente descobriu. Entrou trabalhista? Trabalhista. Mas ela trabalhava para ele mesmo ou não? Eu não me lembro muito da história. Eu acho que parte da empresa estava no nome dela. Tá. Não, ele assinou a carteira dela para ela ter direito à INSS, né? Ele assinou para ela ter uma carteira assinada, mas ela nunca trabalhou.
E eu não entendi entendi. o porquê que ele fez. Ele, eu fiz uma gentileza pra ela, tipo, muito bom, né? Até que ela foi e falou. Ela chegou, chamou o advogado, falou assim, olha, eu descobri agora, né, que é amante, não sei o que. Eu falei, gente, meu Deus, expor isso na frente do juiz, eu ia pegar mal pro cara. Eu falei, vamos fazer um acordo aqui. Então, assim, é umas histórias, né? E proposta que de acordo inusitada, diferente. já teve proposta de, tipo assim, da outra parte, o valor ser muito alto, e falar assim, doutora, pede pro seu cliente receber menos. E além de você receber, né, seus honorários do cliente, eu te dou, tipo, aqui por fora. Olha. Isso acontece muito, mas ainda mais meio rural, né? Porque a pessoa Querer às vezes pagar em fica... café, pagar em alguma coisa diferente. Não, isso nunca aconteceu. Nunca. Não. Mas eu já recebi honorários de queijo, de leite, de tudo. Honorários ou agrados? Agrados. Dois. Eu falo que é os honorários, mas são agrados. Tem a Roberta, que é estagiária. Aí esses dias eu cheguei no escritório, que eu atuo muito na área rural. Aí quando uma pessoa daquela área vai pro meu escritório e fala, vou pro escritório da doutora Lívia. Aí é mel, é fruta-pão que eu já ganhei, é mandioca. Nossa, mamão. É muita coisa. Aí esses dias a Roberta ligou e falou, Lívia, eu ganhei mandioca, ganhei um monte de mandioca e dividi pra você e Tâmela. Falei, como que você ganhou? O cliente trouxe. Aí eu até brinquei com ela, o escritório ganhou. Aí outro dia chego lá no escritório, em cima da mesa, uma caixa de bombom. Eu falei, gente, de quem é essa caixa de bombom? Aí a Tâmela, advogada. Aí Roberta, que é estagiária, Roberta que ganhou dos clientes. Eu falei, Roberta, não, escritório, eu brincando. Eu sempre divido lá com as meninas, né? Porque a gente ganha muito. Mas, assim, em relação a honorários, a proposta indecente é aquilo ali, doutor, depois que se ganhar a causa eu te pago. Eu falei, meu filho, então... Acho que advogado não tem aluguel, não tem conta para pagar. Conta para pagar. Não dá para receber mais só no êxito. Não tem. Hoje em dia, não. Principalmente com o judiciário extremamente moroso, não tem como mais, né? Eu falo até para os jovens advogados, quando eles me procuram, para saber como que é a forma de cobrar, né, os honorários, a forma contratual, eu falo, não, tem que ter entrada, tem que ter... que eu cobro uma taxa de manutenção de processo anual, né? Porque a área civil, justiça comum, não está dando. Hoje ainda que eu falo que uma das justiças mais rápidas é a trabalhista, né, e também a federal. Mas também estão tendo os problemas nessa questão de estrutura, concurso, porque eu acho que os tribunais, veio a tecnologia, mas eles não souberam lidar, assim, aquele time, né, do momento de transformar tudo eletrônico, saber quantas pessoas precisam contratar para saber mexer nesse sistema, porque muitos, protocolo, antigamente adaptando. Tinha aquela pessoa do protocolo, hoje não, o próprio advogado no PJE faz esse protocolo. Pois né? Aí aquela pessoa do protocolo foi para onde? Vai para outra área lá, porque você é concursado do próprio tribunal, vai para outro setor lá dentro do tribunal. Aí você tem que especializar aquela pessoa para mexer num sistema, Sim. né? Porque aí você fala, falta o concurso para essa pessoa que mexe no sistema, mas aí você não pode ficar com os servidores ociosos ali dentro, né? Não, com certeza. É uma adaptação ainda, né? Tem que ter essa adaptação. E poucos têm. Até pouco tempo agora, né, que a Justiça Estadual está fazendo essa transição, aconteceram casos de servidores antigos, né, que não sabia mexer com o sistema, tinha dificuldade, estava perto da aposentadoria. Então, não é só um não, vários, até não tão antigos, né? Tudo é questão de adaptação. E como é que você chegou na presidência da subseção da OAB de São Mateus? Eu pensei, gente, o que eu vou responder? Foi uma forma muito inusitada mesmo, assim. Eu sou aquela advogada
que eu até brinco, o advogado trabalhista, ele é mais simplista, assim, até na petição, objetivo, né? É mais objetivo, objetivo. né? Vamos direto, É o meu mais direito simples, é esse. dei-me os fatos que eu te dou o direito, né? Às vezes você fala lá, ó, não pagou férias de tanto a tanto, você não precisa botar o artigo das férias, você não precisa... a advocacia trabalhista, ela é verbal também, muito verbal, tudo você fala ali, você se manifesta. Mas então... eu acho, Lívia, que assim, a gente passou por um período muito grande da facilitação do copia e cola. Isso. Então as pessoas acharam que tinham que encher as petições de informações, né? Então eram 10 jurisprudências, 10 doutrinas. Você põe uma jurisprudência que faz sentido para o seu caso quando realmente faz sentido. Isso. Né? Quando é uma coisa que tem uma controvérsia ali, aí você precisa colocar, né? Eu sou da época que era máquina de escrever no meu estágio. Então, os procuradores falavam assim, olha, mandado de segurança tem, né, 2 ou 3 laudas, né? Sim, e é isso. Sim. Ou você tem o direito líquido e certo, ou você não tem, não vai ficar enrolando. Eu concordo. E é por aí. E a gente está retornando a uma época que as pessoas estão falando, vamos ser mais objetivos, porque não dá para ler 50 E a linguagem é mais simples, as pessoas que estão ali são mais simples. Exato. Eu atuei nos sindicatos rodoviários e no rural. Então a linguagem tinha que ser simples. Claro. Eu uso muito pouco o juridiquês. Aí eu comecei a participar de comissões. Eu sempre participei do sistema OAB, de alguma forma. Primeiro foi a Comissão da Mulher, eu fui a primeira presidente de Comissão da Mulher advogada em São Mateus. Olha que legal. Depois eu fui para a Comissão Direito do Trabalho, né? Já tinha tido uma presidente, depois ela saiu, eu entrei e assumi, né, essas comissões. E na época começaram a falar meu nome, porque essas comissões estavam tendo destaque, principalmente da mulher advogada. Eu lembro que uma amiga minha até que faleceu, uma advogada, a Márcia Fagundes, ela falava assim, minha presidente, E a gente tem um grupo lá em São Mateus, que a gente decide tudo em conjunto. Olha que legal. Aí nós fizemos uma reunião, né, e eu acho que era mais de 30 pessoas. Nós fizemos num restaurante. E lá deu oportunidade para quem tinha um desejo de vir como presidente. Aí uns levantaram a mão, eu levantei de uma forma muito Não, e assim, eu tava naquela dúvida. Aí tinha umas pessoas que participavam de comissões, presidentes de comissões, falavam assim, Lívia, levanta a mão. Aí eu vi um apoio ali, eu levantei a mão, mas sem pretensão. E depois teve uma disputa saudável, né, interna. A gente foi ver qual que era... Quando todo mundo levantou a mão, aí depois, bem depois, veio uma votação, né? Aí eu empatei com outro candidato e um tinha que convencer o outro, né? Quem vinha. A gente tinha que convencer e tinha... Assim, requisito hoje para você ser presidente, você tem que ter disponibilidade, né? Você tem que estar, de certa forma, consolidado. Tem essa questão, você tem que ter uma conduta ilibada, tudo. Você tem que estar um pouco, assim, consolidado mesmo na advocacia. E não, a questão do tempo, a questão do dinheiro também. Você tem que ter uma certa condição, porque tem as vindas para Vitória, tem as reuniões que você faz, tem as viagens que você tem que ir, né? Uhum. Às vezes a OAB pagam essas despesas, às vezes não, né? Sai do nosso bolso. Aí você vem para Vitória, aí você vai almoçar depois das reuniões, é do seu bolso. Aí, pelo menos assim, eu não tiro isso da minha subseção, né? Eu não tiro. Aí eu fui argumentando isso, eu tenho tempo, né? Eu tenho uma certa condição, eu tenho isso, fui argumentando. Então, no final, foi decidido o meu nome, né? E aí vem a parte que é mais difícil, é você convencer o eleitorado, né? E o tempo todo eu duvidava da minha capacidade. Eu falava, mas ninguém me conhece, aquela coisa assim. E as pessoas me conheciam, as pessoas tinham alguma opinião, ou seja, positiva ou negativa, mas tinham uma opinião sobre mim. Entendi. E eu, tá bom. E graças a Deus eu fui do norte a mais votada, presidente mais votada. Que legal. Né? E foi muito expressivo, mais de 72%.
Olha que bacana, Lívia. E aquilo, eu lembro que na época tem um vídeo meu, gente, ai meu Deus, ali revela que eu não sou nada formal. Eu pulava, eu gritava, abraçava todo mundo, foi aquela coisa, porque eu acho que toda campanha é um estresse muito grande. Sem dúvida. É uma coisa muito grande, então no final era um alívio que acabou assim, aquele pleito, né, eu posso respirar. Mesmo se eu não tivesse ganhado, tipo assim, dever cumprido, sabe? Aquela sensação. E veio isso, e eu não esperava. E só ver a responsabilidade aumentou, o peso aumentou. Que eu falei, nossa, mais de 72% dos advogados que votaram confiam em mim, confiam nesse projeto que eu apresentei para eles, né? E a gente tá aí, 1 ano e meio já executando. Olha só, até protesto em cima de trio elétrico, você já participou? Que história é essa? Meu Deus do céu, olha isso. Mas já como presidente ou não? Já. Antes, em comissão, eu já fiz protesto. Contra o delegado? Não, contra um vereador que expulsou umas advogadas do Você plenário. tem histórico de protesto. Tenho, eu acho que eu sou a que tem mais histórico. Aí eu peguei o microfone, fui com faixa, foi o pessoal de Vitória, Riz que tava lá para um evento, eu já arrastei ele, marquei até no dia que ele tava nesse evento, que ele não podia fugir. Fomos para lá, fizemos o protesto, mas tudo se resolveu, tanto que esses dias eles me chamaram para uma sessão da Câmara, que eu discursei, tá tudo resolvido. E teve contra juiz. Eu não gosto de fazer protesto. Gente, quando eu faço protesto, entendam, juízes, que quando eu faço protesto, é assim, em último caso. Né? Em último caso, quando não se resolve, que eu vim em todas as instâncias aqui, aí é uma resposta, porque às vezes o meio burocrático não dá aquela resposta rápida. Aí as pessoas não têm aquele senso de justiça. E com protesto vem esse senso, tipo assim, alguém teve coragem, alguém deu voz a isso que a gente está passando, né? Juiz. E depois também contra uma delegada. Que, enfim, contra uma delegada. Teve esse protesto. Então, assim, cidades diferentes. Todos esses 3 protestos em cidades diferentes que tem a região onde fica a 12ª subseção. Isso causa... Qual é a região que fica a 12ª? São Mateus, Barra, Pedro Canário e Jaguaré. Aí foi tão engraçado que pouco tempo atrás eu fui fazer uma reunião em uma cidade para saber dos problemas que tinham lá locais. Saber, né, quais eram os problemas. Fiz uma reunião com os advogados. Aí um juiz me ligou, falou assim, hein, olha, tô sabendo que você vai fazer protesto aqui. Aí eu falei, não vou. Não, um advogado falou. Eu falei, olha só, que coleguinha, né? Falou. Eu falei, não, doutor, eu tô indo fazer a reunião, né? Porque, pra saber, eu não sei nem qual é a reclamação, né? Não sei se vai reclamar do senhor, às vezes, da delegacia, da prefeitura. Eu falei, não, doutor, não, calma. Eu não tenho motivos pra... Não, tipo assim, já tava trio elétrico e cartaz, mas nem existia. E eu falei, meu Deus, olha só minha fama. Olha a minha fama. E assim, eu acho que a gente tem que andar tudo em conjunto, né? Claro. O Poder Judiciário, a OAB, as outras instituições, Polícia Civil, Polícia Militar. Tanto quando eu assumi a OAB, a 12ª subseção, eu procurei o comandante da cidade, me apresentei, falei, estou à disposição. Na época, o delegado-chefe lá de São Mateus, procurei. Coloquei o auditório, eu sempre coloco o auditório da OAB à disposição. As secretarias da prefeitura. Então, assim, para Procon, Sebrae, tudo, eu fui procurando, fui me apresentando, CDL, fui me apresentando. E tudo quanto é instituição, né? Fui me apresentando e fui falando, estou à disposição, vamos trabalhar em conjunto. Tanto é que quando São Mateus foi uma das primeiras cidades a começar a digitalização, né, dos processos. E eu lembro que o juiz-chefe é Dr. Lucas Modenese, e eu falei assim, Dr. Lucas, vamos conversar com o prefeito, né? A OAB ajuda um pouco com o maquinário, vamos ver se a prefeitura pode ajudar. E eu lembro que eu procurei o procurador, que conversou com o prefeito, e um dia
deu tudo certo, o projeto na outra semana já estava na Câmara para aprovação e teve essa união, né? E conseguiu digitalizar os processos. E eu falei, eu acho que tem que unir. Dr. Lucas, ele é muito correto, né? Muito... Ele, será que, né? Eu falei, olha, pelo menos as outras subseções estão fazendo esse caminho. Eu acho que é um caminho bom. O tribunal, a OAB, mais a prefeitura. Para dar certo, né? Para dar certo. Deu super certo. E as outras comarcas ali seguiram esse modelo, que deu certo também. Que bom. Então, a OAB serve, eu falo que a OAB é isso, é ponte. A gente tem que criar pontes. Exato. Não é criar abismo. Esse é o meu principal objetivo. Então, quando acontecem essas coisas que eu não gosto, mas eu tenho que fazer porque, assim, eu fiz até um discurso esses dias que a advocacia é uma profissão de pessoas corajosas. É onde o covarde não tem vez. E para você assumir uma presidência, né, você tem que ter coragem. E é um cargo que eu não tenho para mim, que é um cargo que vai me favorecer dentro do meu escritório, que vai me dar um status, que vai... Não, eu fui eleita para brigar pelas prerrogativas, os direitos dos advogados, a melhoria no judiciário. E é isso que eu brigo. Né? E eu sou uma pessoa que, na época de faculdade, eu sempre fui idealizadora, sonhadora. Eu tenho muito isso por isso que o José Eduardo Miranda, a gente até hoje é amigo, se fala praticamente toda semana, porque ele é assim, sonhador, e eu também, aquela coisa, né, aquele senso de justiça, Então a OAB me deu essa oportunidade para eu estar lutando pelos meus colegas, pelos direitos ali, porque eu já fui destratada por juiz, eu já tive minha prerrogativa violada, entendeu? Em que situação, muitas coisas. De juiz mandar eu calar a boca. Sério? E aquilo ali me feriu de morte. Eu comecei a querer chorar. Aí o juiz viu, ele ficou... Eu falei assim, doutor, você tá me mandando calar a boca, você não pode me calar. Aí aquilo, eu lembro que eu tava em Linhares e eu pedi ajuda pra OAB. E eu lembro que lá em Linhares a gente montou na época... Não era a Comissão da Jovem Advocacia, era alguma coisa... Kaique, acho que era. A gente chegou a montar, veio o pessoal de Vitória, porque o que aconteceu comigo, assim, foi um dos motivos, né? Era até Cleilton, Aclimar, Leandro Freitas, né? Sim. Então a gente começou, e logo em seguida eu fui para São Mateus, mas a gente começou a fazer um movimento, porque o jovem advogado estava muito desamparado, né? E aquilo ali foi, pra mim, né, um tiro, né? E eu falei assim, gente, isso é normal, né? O juiz pode tratar dessa forma? Até que eu vi que não existe hierarquia, né? Entre promotor, juiz e advogado. E a gente tem que exercer isso, tratar todos com urbanidade, né? E quando eu assumi a presidência, com esse ideal mesmo, de buscar essa luta para melhoria da advocacia, da imagem do advogado, fortalecimento da advocacia, né? Legal. Vivi, agora a gente entra num momento da entrevista, que é um bate-pronto. Eu falo e você fala o que vem à sua cabeça. Ai, meu Deus! Nunca diga para uma advogada. Tá caro os seus honorários. Tá muito caro, doutor. Alvará é a alegria do advogado. Justiça Justiça, eu acho que é o fim quando a pessoa... É o fim de tudo, quando a pessoa busca, né? Por justiça. Quando a pessoa busca a proteção do bem da vida e alcança. Então, a justiça, ela é o fim. É o resultado daquilo que a pessoa busca, né? É a busca. O que você gostaria de ouvir se estivesse começando hoje? Ai, tanta coisa. Eu já pensei nisso. A Lívia, né? Se eu pudesse voltar atrás, falar. Para ter coragem, né? Permanecer nessa coragem. Não desistir. Teve momentos que eu desisti, né? Por insegurança. Conhecer mais seus direitos, suas prerrogativas e lutar por elas. Legal. O que diria para quem diz que a advogada tem vida fácil?
Bem, quem diz isso é porque não é advogado. Eu acho que advogado é uma das profissões mais difíceis. Porque é uma profissão que você depende do juiz, da promotoria, você depende do cliente, é uma dependência constante. Nós somos autônomos, mas nós somos extremamente dependentes. Do estagiário, do servidor, do assessor, né? Então, é isso, não é fácil. Dos prazos, né? O que mais te irrita num processo? A falta de cuidado. Tem um processo que eu já me manifestei 3 vezes nele, fazendo o mesmo pedido, e o juiz despacha pedindo outra coisa, não vê, não observa. Eu acho que é a falta de zelo, de cuidado. Nunca comece uma sustentação oral com? Com insegurança, com medo, né? Eu acho que se você tem certeza, tem conhecimento de causa, né? Com firmeza, olhando nos olhos das pessoas que estão te ouvindo, começar a ter clareza. Nunca comece demonstrando, né? Insegurança. Legal. Um livro que marcou sua vida? Ai, meu Deus, tem vários. O Mundo de Sofia. O Mundo de Sofia foi um livro... Eu tenho formação em filosofia também. Então, você... O Mundo de Sofia foi um livro que me marcou muito. Legal. Alice nos País das Maravilhas também. Que legal. Né? Principalmente nos meus momentos de dúvida. Tem aquela clássica, né? Quando ela chega no cruzamento, assim. Pra onde vai? Pra onde eu vou. Você não sabe o caminho que você quer você quer seguir, qualquer caminho serve. E eu muito tempo seguia qualquer caminho. Até que eu tive foco, direcionamento, sabia muito bem o que eu queria e eu avancei. Legal. Processo físico ou eletrônico? Eletrônico. Audiência telepresencial, gente. Aí a pergunta seguinte era essa: audiência virtual ou presencial? Virtual, por quê? Tem advogado que tem pavor. Com audiência telepresencial e processo virtual, meu escritório hoje eu tenho cliente Bahia, Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, e ampliou, e não sei por que os advogados, porque a gente tá muito na rede social, né? E atendimento você faz online, você atende, você entra com um processo online. Você pode ter cliente em qualquer parte do Brasil. Legal. Se não fosse advogada, seria? Gente, se eu não fosse advogada, acho que eu seria hippie, ver arte na praia. Porque eu não consigo me ver em outra profissão. Nessas minhas, né, inquietudes da vida, né, incertezas, eu tentei ir para outro caminho. Mas eu não sabia qual caminho, era igual a Alice, né? Mas eu acho que eu ia ser hippie e viver de arte na praia. Sabe que teve alguém que falou aqui que ia ser hippie também, viu? Lívia, muito obrigada. Foi um prazer enorme ter aqui com você. Que bate-papo gostoso, adorei. Obrigada, eu que agradeço. E para você, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma história. E se tiver uma boa história, comenta aqui embaixo. Quem sabe qualquer hora você não está aqui também. Um abraço, até a próxima.